Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão. Shalom, irmãos e irmãs, tudo bem? Como é que você está nessa manhã? Que a paz de Deus guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Hoje nós estamos encerrando aí o Salmo de número 119, o maior capítulo da Bíblia, de 176 versos. E hoje nós estamos chegando à fase final desse capítulo, onde o salmista aí faz as suas explicações, suas expressões, seus pensamentos finais desse salmo. E é muito interessante o que ele expressa, os pensamentos que ele expressa, porque ele expressa desejos aqui, irmãos e irmãs, que penso que devem ser também os nossos. O salmista, como em toda a Bíblia, tem revelações de Deus para a nossa vida. E são revelações que nos levam cada dia a melhorar. Não que sejamos totalmente perfeitos, porque essa perfeição nós só encontraremos na glória com o Pai, na casa do Pai. Mas o que a Bíblia traz para nós, suas revelações, para que a gente possa aprender da sua palavra e colocar em prática. E, sobretudo, fidelidade da nossa parte. Não teremos perfeição, mas precisamos ter fidelidade. E é isso que o salmista expressa nesses últimos trechos desse capítulo 119. Porque a fidelidade nos leva àquilo que o apóstolo Tiago observa no capítulo 1, verso 22, que nós devemos ser não somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Então, o salmista começa esse trecho que está aí no versículo 169. Os dois primeiros versos, o verso interessante porque ele fala de um tema que é um tema sempre recorrente, né? Está sempre lembrando disso, que é a oração. Mas veja como é que ele expressa isso. Chegue a ti o meu clamor ao Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti o meu clamor. Então, o salmista expressa aí o seu pensamento, um desejo de que a sua oração, o seu clamor chegue até Deus, que é essa expectativa que todos nós temos quando nós oramos, que nosso clamor possa chegar ao Senhor. Mas percebe o finalzinho desse verso 169? Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Veja, o salmista está estabelecendo um padrão, uma referência. Ele fala, eu quero entendimento, eu quero compreensão, eu quero discernimento. E ele diz, como o quê? Como é que ele quer esse discernimento? Conforme a tua palavra. Porque o desejo do salmista, irmãos e irmãs, de fidelidade a Deus é de andar conforme a palavra de Deus. Aí ele diz, me dê entendimento conforme a tua palavra. Ou seja, ele quer sempre que na sua consciência, que no seu pensamento, que no seu entendimento, ele possa sempre estar em sintonia com a palavra de Deus. No versículo seguinte, que é o 170, ainda na temática da oração, ele diz, chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Então ele diz, chegue o meu clamor, e agora ele diz, chegue a minha súplica perante a tua presença. Porque a imagem que o salmista está criando é aquela imagem de comparecer diante de um rei, diante da majestade, numa audiência diante do trono. Aí ele fala, chegue a minha súplica perante a tua face e livra-me conforme a tua palavra. Novamente, irmãos e irmãs, a referência é a palavra de Deus. Nós sempre queremos que nossas orações cheguem até Deus. E nós cremos que Deus ouve, como a palavra tantas vezes menciona. O Senhor inclina teus ouvidos, seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, para ouvir nossa oração. Mas ele diz assim, livra-me conforme a tua palavra. Todo padrão, toda referência que o salmista quer nas suas respostas às orações, seja conforme a palavra de Deus.
Ele não pede nada para si, como que o seu entendimento, como o seu querer pudesse prevalecer, mas ele quer que a palavra de Deus prevaleça. Aí eu penso, irmãos, que ele está tão cuidadoso com isso, de permanecer tão fiel a Deus, que ele não quer que mesmo as súplicas, as respostas que possam vir, nada possa vir que não seja de acordo com a palavra de Deus. Olha que expressão, que pensamento maravilhoso o salmista está tendo de que como ele quer ser fiel a Deus. Depois dessas duas orações, aí ele tem uma sequência de que, e a primeira dela, ele diz que vai louvar ao Senhor, no versículo 171. Os meus lábios proferirão o louvor quando me ensinastes os teus estatutos. Ele está tão maravilhado com o professor, com o mestre que é o Senhor, ensinando a ele a sua palavra, que há um regozijo dele, assim, eu vou louvar, Senhor. Irmãos, aquela sensação quando nós descobrimos algo na palavra de Deus, e principalmente quando nós reconhecemos que a nossa capacidade não vem como se fosse de nós mesmos, a nossa suficiência vem do Senhor, assim como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Coríntios. Então, quando ele descobre isso, que o Senhor ensinou, mostrou a ele, é uma sensação, irmãos, que você pode ter, irmãs, você pode ter quando você participa de um culto, quando você participa de um estudo bíblico, quando você ouve uma pregação, quando você está lendo a palavra, que desperta para alguma coisa. Alegria, um regozijo de poder expressar e dizer ao Senhor, e começar a louvar ao Senhor, porque você aprendeu algo que o Espírito Santo de Deus revelou para você nessa hora. Bem, o salmista, irmãos e irmãs, então ele ora e quer que seu clamor chegue, que sua súplica chegue, que tenha o entendimento e o pensamento como o pensamento de Deus na revelação da sua palavra. Ele se alegra por Deus estar ensinando ele a sua palavra, e logo depois ele diz que vai pregar, ele vai anunciar. Quando ele diz, a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Se a gente for pensar aqui na sequência, irmãos e irmãs, ele ora ao Senhor, perante a face do Senhor, ele aprende da sua palavra e se alegra com isso. E depois ele diz que ele se compromete em falar da palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, o salmista está querendo, se comprometendo, pensando, expressando que ele quer ser fiel ao Senhor. Por isso que ele é tão cuidadoso de caminhar segundo a palavra de Deus. Que na nossa vida, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor quer de nós é fidelidade. Nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, o nosso caminhar, tudo que nós aqui fizemos, o Senhor quer de nós fidelidade. Então, sejamos fiéis. Sejamos fiéis. E esse desejo de fidelidade ao Senhor e à sua palavra possa estar sempre presentes nas nossas vidas. Assim eu espero para mim e espero para a sua vida. Vamos caminhar com fidelidade ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia de paz. Shalom.